Queridas irmãs, queridos irmãos da Casa Espírita da Prece, vamos iniciar nossa reunião, nossa exposição doutrinária, e eu convido a todos que possamos fechar os olhos, acerenar nosso coração, numa atitude de tranquilidade, buscando a paz que há dentro de nós e levando nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e a Jesus. Querido Mestre Jesus, abençoa a nossa união fraternal nesse instante. Que a nossa reunião envolva também a todos os necessitados da Casa Espírita da Prece, do nosso lar e, por extensão, também toda a humanidade, nesses dias tão difíceis, que possam receber o bálsamo e que essa nossa união possa ajudar de alguma forma a esses amigos espirituais a envolver a cada necessitado. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar, o tema do nosso encontro é o curador ferido. E para iniciar nossa conversa, nós vamos trazer a figura de um mito grego, que é o Quíron. Quíron é um centauro da mitologia grega, um dos centauros, só que ele é um centauro diferente. Ele, diferente dos outros centauros, ele surge de uma relação extraconjugal de um deus, Saturno, que havia se apaixonado por uma ninfa, Liria. E ele seduziu e até que conseguiu um encontro com esta ninfa. Só que Saturno era casado com Reia. E para sair sem que Reia percebesse, para encontrar a ninfa Liria, ele saía em forma de cavalo. Ele se transfigurava no cavalo, saía para encontrar Liria e voltava. Mas só que nesses encontros que ele fazia, que ele tinha com a Liria, ele acabou engravidando a Liria, né? Então Liria ficou grávida de Saturno. E quando veio o filho, ela percebeu que o filho não era um homem normal, era uma figura de um centauro. Ele tinha um centauro, vocês sabem que é aquela figura que tem metade do corpo um animal, metade abaixo do ventre é um animal e acima é um ser humano, né? É um cavalo com um ser humano. E eu acho interessante porque sempre que vejo a figura do centauro, me faz lembrar a nossa condição espiritual na Terra nesse momento, né? Nossa condição de planeta de provas e expiações, de espíritos envolvidos com estas questões de um planeta de provas e expiações. Porque, na verdade, nós não somos humanos. Ainda temos um lado nosso animal, e nós estamos construindo a nossa humanidade. Mas humanos nós ainda não somos. Seremos humanos, né? Nós estamos no caminho da humanidade. Então eu vejo aquela figura do centauro, eu fico lembrando da nossa, né? Eu acho que representa muito bem a nossa situação de espíritos atualmente na humanidade. Mas esse centauro Quíron, ele fala muito mais ao nosso estado atual, né? Porque ele, por ser nascido de um deus e de uma ninfa, ele tem a característica de um semideus, ou seja, ele tem um lado divino, né, e um lado humano. Mas o lado divino dele dá a ele a imortalidade, ele não seria morto. Ele teria as questões humanas, mas ele, como Deus, ele não poderia ser morto. Então ele vive, a mãe, a ninfa, ao ver o filho, que ela deu o filho como um filho monstruoso, né? Um homem com um homem da cintura para cima e da cintura para baixo um cavalo.
Então ela pede aos deuses para se transformar numa árvore eternamente e abandona o seu filho. Saturno também não cuida, porque ele não quer ter um conflito com a sua esposa, e aí o deus Apolo pega o Quiron para cuidar. E cuida dele, e Apolo transmite, aí ele transfere para ele todo o seu conhecimento. Apolo tinha muito conhecimento em artes, em uma cultura geral muito extensa. Ele também conhecia, ele tinha o dom, né, de curar, ele conhecia a arte de curar. E ele passa tudo isso para Quiron. E Quiron vira um centauro, como eu falei, um centauro diferente dos outros, que eram os outros eram mais voltados para o lado animal, e o Quiron ele mostra que ele está mais voltado para o lado humano daquela forma, né? Então ele tinha uma vivência muito maior da cintura para cima, do intelecto, do coração, do que da cintura para baixo, aquela parte que é o animal do centauro. Então, nesse sentido, ele começa também a cuidar de outros deuses. Ele começa a ser o preceptor de outros deuses, cuidar, né, educar outros deuses e outras divindades. E assim ele estabelece uma amizade com vários deuses. Dentre eles, o Hércules, que era muito amigo do Quiron. Num certo momento em que Hércules já havia feito aqueles 12 trabalhos, né? já tinha assumido cumprido aqueles desafios, e outros deuses também estavam numa festa, uma festa de casamento de um deus também. Os centauros reunidos beberam muito e começaram a dar problemas, e teve uma briga entre alguns deuses e alguns centauros. E nesta briga, Hércules, sem querer, né, porque ele era muito amigo do Quiron, ele não estava contra o Quiron, ele estava contra os outros centauros. Ele dá uma flechada na parte animal do Quiron, né? Então Quiron fica com aquela dor, aquela ferida. E as flechas de Hércules eram flechas mortais, porque ele havia banhado as pontas das flechas no sangue da Hidra de Lerna, que ele havia matado. Né? Um dos 12 trabalhos era matar a Hidra de Lerna. E a Hidra de Lerna, o seu sangue era venenoso, então ele espetou a ponta da flecha no sangue da Hidra de Lerna, e as flechas, então envenenadas mortalmente, uma delas atingiu nessa festa o corpo, né, a parte inferior do corpo de Quiron. E Quiron ficou ferido mortalmente, só que ele, como tinha a característica divina de ser imortal, ele ficou com aquela ferida que não fechava, mas com a imortalidade. Ele ficou com uma ferida mortal sem morrer. Então, ele passa, a partir de então, a sentir mais profundamente a dor do outro. Ele passa, a partir da sua dor, ele passa a perceber a dimensão da dor do outro. Ele tinha o conhecimento, né? Ele tinha aquela forma de curar, né? O conhecimento para curar, toda aquela competência para promover a cura, mas a partir daquele momento ele fica mais competente ainda, porque ele passa a entender, a partir da sua dor, a entender quanto doía no outro aquela dor. Então ele passa a ser conhecido como o curador ferido, aquela pessoa que cura e a partir da sua ferida, né? Ele tem uma visão e uma sensibilidade maior para curar a partir da sua própria ferida. E eu acredito, eu vendo essa figura do centauro e deste Quiron, eu lembro, né, que nós também temos essa ferida dentro de nós. Nós todos temos alguma questão mal resolvida, alguma questão que nos incomoda. E essa questão é uma questão, às vezes, principal que nos trouxe essa encarnação. Nós todos temos alguma situação difícil que nos incomoda, alguma ferida interna que nos incomoda e que nós estamos vivendo nessa encarnação para resolver
estas questões. E lembrei também que nós temos a nos ajudar esses benfeitores espirituais. E cada um deles traz também, vem trazendo para nós uma questão em particular que o incomoda. E eu trouxe dois exemplos. Um que traz um incômodo da alma e outro que traz um incômodo físico, mas que também é relativo às questões da alma. Então, eu trouxe nesse momento que nós estamos conversando, eu trouxe a figura do Emmanuel. Então, qual seria a ferida do Emmanuel e qual seria o seu cuidado conosco, né? A sua intenção de nos curar, de que ele está tentando nos curar, a partir da sua ferida. Então, nós vamos ver que Emmanuel foi, né, ele trouxe, através da psicografia do Chico Xavier, o livro Há 2000 Anos, que ele vai contar uma encarnação que ele teve como Públio Lentulus. E nessa encarnação, e é interessante, eu vou fazer um parênteses aqui, que é interessante que quando ele foi psicografar esse livro, né, o Emmanuel, até então ele aparecia para o Chico Xavier, naquele momento que ele dá aquela comunicação que ele fala da disciplina, ele aparecia para o Chico Xavier como um espírito mais idoso, né, assim, um senhor mais de idade. E quando ele antes de começar a psicografar o livro Há 2000 Anos, ele se afasta, pede ao Chico Xavier um tempo de afastamento, e quando ele volta com aquela figura do Públio Lentulus. E ele vai psicografar o livro Há 2000 Anos, né? Então, para ver como foi significativo para ele, esse momento dele dar aquele testemunho de como foi o encontro dele com o mestre, como foi o compromisso que ele assumiu naquela encarnação. Então nós vamos ver que nesse livro 2000 anos, Públio Lentulus, ele tem um momento no livro que ele encontra com Jesus. Não é? A sua filha estava doente, a sua esposa pede a ele, que já era cristã, pede a ele para ir procurar Jesus, que ela acreditava que Jesus poderia curar a sua filha, e ele sai a pedido da esposa, né? Motivado só pelo pedido da esposa. A motivação dele era atender um pedido da sua esposa. Ele não confiava que Jesus fosse resolver o problema da filha. Ele já havia escutado sobre Jesus e achava que ele era um charlatão, um daqueles missionários que apareciam na época, prometendo curas e resultados que ele não tinha condição de realmente promover. Mas ele vai, porque a esposa pede, então ele sai procurando Jesus. E vai no caminho, quem leu vai lembrar, ele vai tendo umas reflexões, percebendo umas reflexões íntimas, né? Um trabalho dele fazendo uma reflexão sobre tudo que ele fez na vida, as tristezas, as dificuldades que ele tinha causado aos outros. E ele vai entrando num clima que ele jamais havia sentido durante a sua existência. E percebe a natureza, né? Ele vai entrando num estado de êxtase, até que ele encontra Jesus. E no diálogo com Jesus, que é um diálogo muito bonito, Jesus, então chega um certo momento que ele oferece a Públio a oportunidade de fazer uma transformação, de mudar aquele quadro, mudar aquela história. Então ele fala que ele havia se comprometido muito, mas era um momento, surgia para ele naquele momento do encontro com Jesus a oportunidade de mudar completamente a sua história. Então estava nas mãos de Públio aceitar aquela proposta e seguir a Jesus, não seguir fisicamente, mas começar a se envolver com as questões cristãs, né, do Cristo,
ou então negar tudo aquilo. Então estava naquele momento, para ele, surgia aquele momento dele tomar essa decisão. E nós sabemos que ele faz a escolha de não seguir a Jesus. Ele volta e no caminho de volta, já no caminho de volta, ele vai pensando que que aquilo tudo era uma ilusão, que aquele homem não tinha condição nenhuma que aquilo devia ser um sortilégio, que ele devia ter sido envolvido por uma magia. E quando ele chega em casa, ele vê que a filha foi curada, e mesmo assim ele não atribui a cura da filha ao encontro com Jesus, né? E Jesus tinha falado para ele: olha, eu estou curando sua filha por intercessão da sua esposa, não é por você, mas oferece a ele aquela oportunidade. E nós vamos lembrar que Jesus não oferecia a oportunidade, não oferecia um caminho para uma pessoa que já não estivesse pronta a aceitar. Ele, quando curava os doentes, ele falava: vá e não peques mais. Mas ele não falava: vá, não peques mais e me acompanhe, ou siga as minhas orientações, ou procure entender sobre o que eu estou falando, sobre o reino que eu venho trazer para a terra. Não, ele não falava, ele falava assim: vá e não peques mais. Para uns, ele pediu: acompanhe-me. Para outros, ele pediu: fique na sua casa e lá você vai dar o seu testemunho. Mas ele pedia para cada um de acordo com a condição espiritual, a condição moral, a condição emocional daquele espírito. E para Públio, naquele momento, ele pede para que o siga. E é como eu falei, não siga fisicamente, talvez não isso, mas o siga se aproximando das suas ideias, né? Assuma, comece a perceber a novidade que ele trazia para a Terra. E Públio não aceita. E ele fala: então você pode aceitar agora ou daqui a 1000 anos. E é o que ele faz. Depois de 1000 anos é que ele começa, naquela vida ele já começa, nesse livro a gente percebe que no final ele já começa a sensibilizar para as ideias do Cristo, de Jesus, mas ele só vem realmente a fazer a sua transformação moral depois de muito tempo. E quando ele vem para o Chico Xavier, ele traz os conhecimentos. E uma das obras que ele traz são aqueles livros que são explicações detalhadas, mas de acordo com o nosso entendimento, ele faz uma explicação dos textos evangélicos, não é? Ele traz para a gente os textos evangélicos de uma forma que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Então, o que acontece? O que ele quer, a cura que ele quer, a partir da sua ferida, ele quer curar a nossa alma da ignorância. Porque o que aconteceu? Qual foi a ferida que ele teve que responder por ela? Que ele se feriu em que momento? Que ele foi completamente ignorante em relação às ideias de Jesus na época. Ele estava pronto, porque Jesus não convidaria ele se ele não estivesse pronto, e ele não aceitou aquele desafio de dar um passo e de se superar. Então ele voltou e ficou muito tempo com aquela angústia, aquela dor de ter dado um sinal de ignorância para as verdades que Jesus trazia. Então ele hoje traz para a gente os textos, as orientações para poder curar, tratar desta ferida que nós trazemos também dentro de nós. Nós trazemos uma ignorância muito grande em relação aos ensinamentos cristãos, ensinamentos de Jesus. E ele é um espírito que vai trazer nessa obra na obra Fonte Viva, que são esses 5 livros, ele vai trazer todos esse trabalho de detalhar o Evangelho, o Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos. Ele traz as cartas de Paulo, ele traz detalhadamente para que nós possamos acertar onde ele errou.
né? Então, o Emmanuel ele traz para a gente esse propósito de nos curar na ferida que nós trazemos dentro de nós, da ignorância, da cegueira que a ignorância traz para a nossa alma, né? E ele pede para a gente só que a gente possa aplicar aquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia, transformar realmente a nossa vida. Então ele é um curador que foi ferido e traz para a gente esses esclarecimentos. O outro benfeitor, são muitos benfeitores, mas outro benfeitor que nós conhecemos muito também é o André Luiz. E qual é a ferida que André Luiz, né, vai querer tratar na gente? Então vamos ver a história de André Luiz. André Luiz, ele teve uma existência na Terra como um médico e desencarnou e trouxe através também do Chico Xavier e o livro Nosso Lar, né? E esse livro ele vai contar a história de André Luiz depois que ele desencarna. E ele conta que ele passa pelo umbral e no umbral ele tem uma grande surpresa quando os espíritos que estão no umbral começam a chamar André Luiz de suicida. Suicida, suicida. E ele fica impressionado, porque ele não se dá, ele não se dá conta que ele tinha sido um suicida, porque ele pensa, eu lutei pela vida, eu estive enfermo, mas eu lutei pela vida, eu não me suicidei. E ele não entende por que os espíritos ficam chamando ele de suicida. Até que ele é recolhido para Nosso Lar, pelo Clarencio, e uma das questões que ele pergunta é justamente essa. Eu, quando estava no umbral, eu fui chamado de suicida. Por que eu fui chamado de suicida? E aí eles explicam, né? E é quando também nós temos, a partir de então, essa ideia de que existe o suicídio indireto. Então ele ouve, a primeira vez ele ouve falar, não, você foi um suicida indireto. Você não foi um suicida que você atentou contra a própria vida diretamente, conscientemente, mas você, ao longo da sua vida, você destruiu as energias, suas energias, através do seu comportamento. Então passamos a entender que existem também aquelas pessoas que se suicidam indiretamente, pelo vício, pelos vícios, pelos excessos e também pelos comportamentos mentais. Então, quando ele vai, é muito interessante que quando ele vai pedir, no momento que ele vai pedir para trabalhar em Nosso Lar, ele está naquele grupo, né, esperando a sua vez, e ele é deixado por último, um dos últimos, e vai também sempre 2 pessoas. E quando ele vai falar com o benfeitor quando ele começa a ver as pessoas conversando e o que mais ou menos eles estavam falando, né? E quando ele está com aquela senhora ao lado dele, que o benfeitor começa falando com ela primeiro e começa a dizer que ela não tinha muito mérito, que ela não tinha feito muitas coisas, e ele vai percebendo que ele estava ali para pedir um trabalho na área da medicina, porque ele fora médico na Terra, então ele acha que ele poderia usar os seus conhecimentos de médico também ali naquelas circunstâncias. Mas ele muda completamente de ideia quando ele vai vendo a conversa com aquela senhora, e ele, quando o benfeitor pergunta a ele o que ele veio buscar, ele fala que ele veio buscar qualquer tipo de trabalho. Só que o benfeitor que está atendendo ele percebe que ele, na verdade, não estava falando de coração que ele queria qualquer trabalho. Ele estava ali pedindo, né, no fundo, para ser admitido como médico, um trabalho que tivesse a característica da medicina da Terra. E ele vai e fala para ele, olha, você não honrou, você teve o título, você conseguiu o título de médico, mas você não honrou o título de médico, nem quando estava na universidade, nem depois. Você não tem aqui o título de médico, porque o título aqui não é só um título, um diploma, aqui o título é um título moral, né? Então você não teve
esse título moral no tempo que você estava na Terra. E você também trouxe para cá, quando ele pergunta por que ele assumiu aquele título de suicida indireto, né, no umbral, eles falam que foi o comportamento mental dele diante das pessoas. Ele não era uma pessoa muito simpática, né? Então ele foi acumulando aquelas vibrações, o pensamento dele, as vibrações dos outros, então ele foi acumulando aquilo, e aquilo tudo ligado a uma vida também assim desregrada, ele chegou no plano espiritual antes do tempo que ele deveria chegar. Então ele, a partir de então, ele parte, isso é uma grande ferida, né, que ele se vê diante dessa grande ferida. E ele parte então a entender qual é a natureza da saúde espiritual, né? Porque ele era um médico que tinha o conhecimento da saúde física, mas não levava em consideração a saúde espiritual, o poder dos pensamentos sobre o corpo. E ele passa então a aprender a se deter em todas as circunstâncias, todas as situações, ele passa a se deter no poder do pensamento sobre o corpo. Então, ele tem os livros, né, que a gente quando vê aquele livro Evolução em Dois Mundos, é um livro técnico muito interessante, né, muito científico, mas ele vai esclarecer que toda a ciência do corpo físico, ela trabalha conduzida e dirigida pela mente, pelo pensamento. O pensamento efetua muitas transformações no corpo físico. Então ele vai com a ciência, com os livros, ele vai trazendo as questões materiais, né, valorizando muito o nosso corpo, que é um equipamento fantástico, riquíssimo, criado por Deus para nos atender, uma misericórdia de Deus, esse corpo que nos atende, que nós devemos cuidar dele. Então ele vai fazer toda essa explanação assim, sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, a riqueza que nós temos em nossas mãos, mas ele vai mostrar que todo esse sistema ele é alterado pelo nosso pensamento, né? Então o trabalho dele, se a gente for ver a literatura, ele traz muito conhecimento científico, mas ele traz sempre esse conhecimento que a base da nossa saúde física, da nossa saúde moral é o pensamento, é a nossa maturidade moral, nossa maturidade emocional, conduzindo todo o nosso corpo físico. Tem até uma palestra, né, muito interessante, novos conhecimentos científicos a partir da obra de André Luiz, do Ialoli Júnior, né, um espírita médico do Rio Grande do Sul. É muito interessante a gente assistir. Então ele traz esses conhecimentos. Então nós vamos ver aí esses dois benfeitores, um falando da nossa ignorância, da nossa parte mesmo espiritual, e o outro falando da nossa parte física, e como que as duas se completam, né? E esses dois são dois espíritos, como eu falei, que vêm trazendo, são dois curadores feridos. Dois espíritos que tiveram as suas feridas, e a partir do movimento de perceber a dimensão das nossas dores, eles vão trazer esse conhecimento para nos curar naquilo que eles foram feridos. E aí nós vamos fazer reflexão para a nossa existência. Qual é a sua ferida, né? Qual é a minha ferida? Qual é a sua ferida? Porque esses benfeitores também, eles trazem muito aquela ideia de que onde nós somos feridos, é aí que nós devemos procurar ajudar, né? Então, se você se sente muito sozinho, você nessa vida você não encontrou aqueles relacionamentos satisfatórios, você tem umas relações mais difíceis, então você vai ajudar as pessoas que também passam maiores problemas de solidão. Se você é uma pessoa que tem um problema de irritação,
Você vai ajudar também nessa área as pessoas que para acalmar, para pacificar, né, as pessoas que estão entrando em desequilíbrio. Então, o nosso desequilíbrio a gente vai curando de acordo com aonde nós estamos com ferida, né? Eu lembro que eu, depois de ter estudado esse tema, né, ter visto essa característica também nesse nosso comportamento, eu contava sempre uma história de uma mãe tinha uma filha que era muito sadia, muito bonita, e quando ela entrou na adolescência, ela apresentou um quadro de esquizofrenia e teve crises severas. E depois de um tempo, ela teve que ser internada, porque ela não conseguia conviver, ela tinha problemas muito sérios em casa, e ela teve que ser internada numa instituição para tratar daquele problema. E a mãe ficou muito triste, né? Então ela ficou muito triste e ela não tinha uma religião, mas uma amiga dela da cidade falava que ela morava numa cidade próxima à cidade de Chico Xavier e sugeria a ela que fosse procurar o Chico Xavier para saber por que aquilo tinha acontecido, para ele dar para ele oferecer a ela um consolo, um conforto, né? E ela não aceitava a ideia, mas chegou um momento que ela ficou tão angustiada que ela resolveu aceitar e foi encontrar com o Chico na cidade do Chico, né? E quando estava com o Chico Xavier falou com ela que não podia dizer, assim, não estava vendo o que levou a filha a ser internada, mas que sugeria a ela que pudesse fazer um trabalho de caridade na sua cidade, né? E quando ela fizesse esse trabalho, ela pensasse na sua filha, fizesse o trabalho como se estivesse fazendo para sua filha. Essa senhora volta para casa, para sua cidade, e começa a procurar trabalhos que motivassem, né, a sua ação. E ela vai encontrando, vai vendo, escolhe um aqui, escolhe um ali, até que ela encontra uma visita à prisão, aquelas pessoas que estavam encarceradas. E ela começa a participar desse grupo que visita essa instituição. E ao longo do tempo ela se relaciona com aquele grupo e começa a ficar mais afinada com a tarefa, e ela percebe, né, talvez pela intuição, que haviam muitos prisioneiros que faziam aniversário e que não tinham um bolo, uma festa. E ela começa a perceber que fazia, pensa assim, que fazia falta para eles, né? E aí ela começa a fazer um bolinho, sempre que ela vai visitar, ela reúne aqueles prisioneiros que haviam feito aniversário naquele período e fazia aquela festa. E fica assim durante muitos anos, 8, 9 ou 10 anos, né? E quando chega nesse período, ao final desse período, a instituição que estava com sua filha começa a dizer que a filha estava melhorando. E chega um ponto de falar para ela que a filha já podia voltar para casa e conviver com a sua família. E assim ela pega a filha e volta para casa, e ela vai e lembra de agradecer, e vai agradecer ao Chico Xavier e perguntar por que aquilo tinha acontecido. E o Chico fala para ela vai ao Chico para falar, né, que a filha já estava em casa, agradecer e perguntar por que ela teve aquela melhora. E o Chico fala para ela que as mães dos prisioneiros desencarnadas, elas tinham vontade, né, de fazer aquilo para os filhos. E percebendo que ela estava fazendo, né, em gratidão a todo o trabalho que ela estava fazendo, que era o trabalho que elas gostariam, elas como estavam desencarnadas, elas gostariam de estar fazendo para os seus filhos, elas se reuniram e foram interceder junto a Maria para ajudar a sua filha. E assim a filha tem essa ajuda, a intercessão dessas mães junto a Maria, e a filha consegue assim voltar para casa. E aí eu conto essa história, mas só depois que eu fui ver que o trabalho que essa mãe escolheu para realizar foi um trabalho que tinha a ver com a sua ferida, porque ela escolheu prisioneiros, né? Ela viu ali, talvez, ela foi atender aqueles prisioneiros porque ela tinha a ferida da sua filha, a angústia da sua filha que estava também
como uma prisioneira, numa instituição, né? É como se fosse uma prisioneira. Então ela viu naquele trabalho, né, aquele trabalho sensibilizou, porque ela percebeu a dimensão, a partir da sua dor, ela percebeu a dimensão da dor daqueles irmãos, né? E assim também conquistou a simpatia daquelas mães que, como ela, que tinha sua filha, tinha os filhos presos, e como ela também tinha sua filha. Então, só depois eu contava essa história para mostrar o poder da caridade, mas só depois, agora que eu percebo que ela também tem essa característica, né, de ser a mãe, ser ali uma curadora ferida. Ela cura, mas ela tem a sua ferida. E é assim, nós temos esse. Claro que a caridade nós vamos fazer em todas as circunstâncias. Todo trabalho de caridade é um trabalho útil, trabalho bom e um trabalho que reverte para nós, para nosso crescimento espiritual, para nossa maturidade moral. Mas nós vamos perceber qual é a nossa ferida. Nós temos que reconhecer em nós qual a grande ferida que nós trazemos. Qual é a gente fala assim, a nossa queixa, né? O nosso desabafo, que está nos incomodando. E a partir daí nós vamos ver se não tem alguma forma de a gente ajudar aqueles que também estão, às vezes, sofrendo mais do que nós nesta ferida que nós trazemos. E na medida que nós vamos ajudando, nós vamos nos curando também, né? E eu lembro que numa época que nós fazíamos um atendimento, sempre que nós fazíamos atendimento numa casa espírita que eu frequentei, existiam muitas mães que perdiam seus filhos. E como eu e outras pessoas não temos experiências de ter um filho, né, um filho desencarnado, nós sempre buscávamos visitar essas mães que haviam acabado de passar por esse luto, né, essa perda, que é uma dor terrível. Nós buscávamos ir com mães que haviam passado por esses problemas, né? E mães que eram espíritas, mas que haviam passado por esse drama. Então, e era muito, muito importante, as mães se sentiam muito bem, porque percebiam no olhar da outra pessoa que ia cuidar, que ela também havia passado, né? E aquele trabalho daquela outra mãe também, que havia passado, era um trabalho que ia também ajudando, balsamizando, tratando daquela ferida no coração. Então é essa reflexão que eu quero trazer para o encontro de hoje, né? Qual é a nossa ferida? Qual é a sua ferida? Onde está doendo a vida? Onde você tem que fazer maiores renúncias? Onde você tem que fazer maiores mortificações? Onde você precisa rezar mais, pedir mais para que aquilo não aconteça novamente com você. Eu lembro também de uma visita que nós fizemos, eu fiz um trabalho com dependência química, e um dos momentos desse estudo que nós fazíamos era visitar um grupo de dependentes químicos. E eles sabiam que nós íamos visitar, né? Eles eram avisados, eles têm uma reunião aberta, esses grupos de AA, de Alcoólicos Anônimos, esses grupos, eles têm uma reunião aberta. E nós íamos justamente nessa reunião aberta. E eles sabiam que aquela reunião não era para expor todos os seus problemas, mas eu lembro que nessa reunião que nós estávamos, né, que eu fui fazer para conhecer, um deles falou justamente isso, que nós não éramos dependentes químicos, então nós não tínhamos o conhecimento que precisávamos para ter esse olhar, né? Entender nesse nível. Nós não entendíamos ao nível do dependente químico. Eles gostavam de falar com o outro que estava em luta, né? Mas já estava mais adiantado, porque sabia que ele poderia entender todas as dificuldades por que ele passava. É claro que nós vamos lembrar que essa experiência
não precisa, é porque nem todo mundo é espírita, né? Então eles acham que se você não tem experiência nessa encarnação, você não pode trazer de outras encarnações a sua experiência, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Eu posso não ter experiência nesta encarnação, mas trazer de outras encarnações um conhecimento, uma maturidade, uma ferida aberta, né, de outras encarnações, e eu estou cuidando de outros espíritos para poder também fechar esta ferida em meu coração, que é uma ferida que eu trago de outras encarnações. Então, realmente, aquele irmão que estava falando ali, ele não levou em consideração isso, né? Mas o que ele falou foi muito importante, porque ele se sentia mais representado, ele se sentia mais espontâneo, com mais relaxado diante de uma pessoa que já tinha passado pelo problema dele, né? E assim também eu acredito que uma mãe, quando ela tem um filho desencarnado, ela se sente mais representada, ela se sente mais, ela se sente mais ali diante de uma outra mãe que tinha passado, se sente mais viva, né? Aquele problema dela, ela sente que ela está sendo mais atendida por uma mãe que passou por o mesmo problema. E assim são esses nossos problemas, essas nossas feridas, e que nós busquemos então tratar do outro, cuidar do outro e saber qual é a nossa ferida, que ferida nós estamos buscando tratar nesta nossa encarnação, com a nossa com uma ferramenta que nós temos agora, que é a doutrina espírita em nossos corações, que nós possamos dar conta e trabalhar essas nossas questões íntimas, apagando definitivamente essa sombra que nós trazemos e alcançando a iluminação espiritual, que é o nosso objetivo, é a nossa meta. Nós estamos encarnados nessa oportunidade maravilhosa que é a nossa encarnação, com a ajuda do nosso benfeitor, do nosso amigo espiritual, com a ajuda desses benfeitores que nós encontramos na casa espírita, que nos acolhem com todo carinho e acolhem as nossas feridas, a nossa sombra, e propõe para nós um trabalho para que nós possamos resolver as questões que nós viemos resolver, né? Todos nós, espíritas, católicos, de todas as denominações religiosas, todos nós que não temos religiões, todos nós que somos ateus, que somos materialistas, todos nós viemos para resolver uma questão íntima. E vamos perceber, né, que nós estamos diante da doutrina espírita, que é esse manancial de luz, e num momento singular. É o momento da nossa escolha. O que nós vamos fazer? Nós vamos curar ou nós vamos deixar para daqui a 1000 anos? Então são essas as reflexões que eu trago nesse momento para nós e que nós possamos refletir, deixar que esses conhecimentos alcancem a nossa alma, inundem o nosso espírito, para que possam produzir no terreno fértil do nosso coração os frutos para alimentar todos aqueles que convivem conosco. E encerrando então a nossa conversa, eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para todos vocês. Estou aqui na minha mente vendo aquele espaço em que nós conversamos, né? E aquele espaço em que nós confraternizamos e que trocamos olhares, né? Então vendo as figuras do grupo espírita da prece com muita alegria. Vou encerrar, então nós vamos deixar que essas vibrações, né, nos envolvam, desses amigos espirituais que estão conosco agora, e dar a palavra agora àqueles que vão encerrar esse nosso encontro, e ao final farei como sempre fazíamos lá, né? Vou encerrar e vou tomar um cafezinho com um biscoitinho, conversando, trocando aquelas vibrações fraternais que sempre trocamos ao longo desses anos. E que em breve,
com certeza estaremos todos reunidos para um abraço, não só virtual, mas também um abraço de corpo, ali as duas pessoas, nós todos nos abraçaremos em breve. Muita paz, fiquem com Deus, fiquem em paz, serenos, tranquilos, que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Obrigado.